e de repente você levantou Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outras pessoas também. Então eu sou muito fã desse cara, cara. Acho que é uma injustiça que aconteceu com ele, mas falar da amizade, Pepe, que você tem com ele. O Deltan é um amigo querido, né? Uma pessoa do bem, né? Eu, por exemplo, que acompanhei o Deltan desde 2012, né? Eu sei bem a índole dele e sei bem o que ele pensa sobre os mais diversos aspectos, né? É uma pessoa que tá sempre lá para mim, né? Impressionante, cara. Sempre quando eu tô mal, eu recebo uma ligação dele ou uma mensagem dele. Felipe, você tá bem, irmãozinho? Tô com saudade de você, tô pensando muito em você. Você tá bem? Eu falei, não, tô mal. Vou rezar por você, Felipe. Mensagem do nada eu recebo dele assim, né? E o Deltan foi uma pessoa que eu conheci em Harvard, né? Eu fiz mestrado em Harvard, na mesma turma do Deltan Dallagnol, né? E Então ele também passou em Harvard junto com você. Junto Quantas comigo. pessoas tinham nessa ocasião? A turma era um pouco grande. Tinha mais Mas brasileiros? Brasileiros tinha uns 6 brasileiros, né? É isso. E o Deltan Dallagnol, ele foi estudar prova, cara. Então o estudo do Deltan Dallagnol em Harvard que gerou a forma de atuação dele em relação às provas na Lava Jato. Ele foi estudar provas. Isso. A dissertação dele foi sobre prova. Para você ter uma ideia, para você ser aprovado no mestrado, você é obrigado a apresentar um estudo final, né, que seria uma dissertação, né? E o limite mínimo de páginas da dissertação são 25 páginas. Porque o americano é muito mais pragmático. Páginas, né? São 50. É. São 50. Nossa, lauda, são 25 páginas. A dissertação do Deltan, em pouco tempo, tinha quase 500 páginas. Né? Para você ver o nível da cabeça dessa pessoa aí, que fez um trabalho 500 páginas. incrível. E ele foi chamado para fazer o doutorado em Harvard. Ele queria fazer o doutorado em Harvard. E ele abriu mão de fazer o doutorado em Harvard, porque ele já estava pensando e já foi chamado para trabalhar na Lava Jato em 2013, né? Então ele voltou para o Brasil, né? A Fernanda, que é a esposa dele, que é uma querida, né? Estava grávida do primeiro filho dele, né? E ele voltou para o Brasil. O interessante do Deltan é que eu estava junto com o Deltan quando a gente estava, quando o Brasil estava sendo julgado o mensalão, né? Então eu acompanhei com o Deltan o julgamento do mensalão. A gente via junto o julgamento do STF sobre o mensalão, né? Então eu tive uma aula e sei muito bem que ele pensa sobre várias coisas, várias instituições, vários modelos, várias pessoas. Então o Deltan é uma pessoa querida. E esse é um ponto que pouca gente sabe, né? No começo da Lava Jato, né, o Deltan me liga e fala assim, Felipe, querem fazer um perfil meu no jornal, era o Estadão na época, né? E querem ouvir um contraponto, né? Alguém de esquerda, para falar de mim. Né? Como você é uma pessoa honesta intelectualmente que me conhece, você se incomoda de dar o meu nome, de eu dar o seu nome para falar com o jornalista? Eu falei, não, claro que não, Deltan, pode falar, pode dar meu nome e tal. E eu fiz uma entrevista, né, para esse jornalista, né, que fez o perfil do Deltan. Conversei por mais de 1 hora com esse jornalista, dei várias fotos do meu arquivo pessoal para ele, né? Inclusive foi publicado na primeira parte do Estadão uma foto minha, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que tem uma foto de capa de jornal. É sério? Aí essa capa de jornal aqui. E aí aconteceu uma coisa que eu até fiquei chateado, né? Porque... inverteram tudo que você falou, quer ver? Não, numa das conversas que eu tive com o jornalista, né, ele perguntou qual o livro que você lê. Aí eu falei, o meu livro de cabeceira é o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, né? Que é o livro escrito por Karl Marx, né? E aí eu critiquei o PT nessa entrevista toda, né? E aí a primeira frase que ele coloca sobre mim, Felipe Nogueira Monteiro, vírgula, marxista e petista, vírgula, amigo do Deltan Dallagnol de faculdade. Meu Deus. Eu falei, petista e marxista? Também, não aguento mais ser confundido com marxista e petista. Só porque você tá lendo um livro do cara, tá? Mas eu fiz o primeiro perfil, ajudei o Deltan a publicar o primeiro perfil dele público no jornal, né? Até hoje tá lá. Que incrível, cara, que incrível. Amizade querida. Bom, vamos pegar o gancho pra gente falar já do que aconteceu com ele, né, recentemente, cara, porque foi um absurdo que foi voltar a tirar o direito dele exercer a função de deputado federal. E como é que você viu isso? Nós discutimos bastante isso, claro, na época, né? Mas agora na área do direito, foi lícito isso? Foi correto? Não, eu acho que não foi correto,
né? Foi um ilícito mesmo, né? Eu até falei publicamente que isso era um absurdo, né? Porque a lei é clara, né? A lei fala exatamente que para você inabilitar, né? Cassar mandato de alguém, obrigatoriamente a pessoa, dentro das hipóteses, tinha que abandonar o cargo público, né? Em decorrência de um processo administrativo disciplinar, né? E o Deltan Dallagnol não tinha nenhum processo administrativo contra ele. Ele tinha algumas inquéritos e alguns procedimentos que não são processos administrativos de sindicância contra ele, né? Que é normal também, abrir sindicância é uma coisa comum e normal. E na minha opinião, como uma pessoa garantista, que está sempre do lado do Estado Democrático de Direito, né? Quando você vai fazer uma interpretação que visa prejudicar alguém, que visa tirar direito de alguém, essa interpretação obrigatoriamente tem que ser a mais restritiva possível. Não pode ser expansiva. Então, a interpretação que o TSE deu, no caso do Deltan, foi muito expansiva. Ele considerou, por exemplo, que as sindicâncias abertas contra o Deltan poderiam virar processo administrativo, e em virando processo administrativo, como ele tinha muitas sindicâncias, ele seria cassado, e por isso ele usou... Poderia ser, né? Ele usou do expediente de se aposentar antes, né? Nem se aposentou, né? Ele abriu mão e se exonerou, né, antes, para se livrar desse processo administrativo. Mas essa é uma interpretação extensiva. Também. É uma interpretação extensiva que não se deve utilizar nesse caso. Sindicância, processo administrativo, como diz a lei, é processo administrativo. Não, e aí o que eu faço é que o juiz julgou pelo pensamento. O juiz julgou no sentido de pode virar um processo, então eu vou julgar agora. Opa, peraí. É um absurdo. Você viajou no futuro agora, você foi quantos anos à frente aí? É um absurdo. Essa prerrogativa de lei é que me deixa preocupado na área do direito, com sabia? certeza. Porque, por exemplo, a sustentação ali de defesa, não teve sustentação de defesa, né? A defesa não conseguiu sustentar nenhum argumento. Ficou raso qualquer argumento de defesa. Não, esse caso do Deltan é um absurdo. Você vê realmente que esse ativismo judicial, né, até um certo ponto, causa dano ao Brasil, é prejudicial ao Brasil, né? E você vê claramente, cara, o que aconteceu é que a aristocracia política no Brasil acabou se juntando contra a Lava Jato, numa ofensiva contra a Lava Jato, né? Então, quem está vendo isso é decorrência desse fator, né? Os políticos e os tribunais, agora, nesse momento, estão contra a Lava Jato e estão respondendo às incursões que a Lava Jato teve no passado. O que é praticamente uma vingança. Isso mas quando você está restringindo o direito, você tem que ser o mais... tem que fazer uma interpretação mais limitada possível, nunca expansiva, né? E outra, foi uma caça às bruxas que o Deltan Dallagnol, ele começou a fazer muito barulho, né, como deputado. Ele começou a ir para cima. Isso é uma coisa que eu fiquei impressionado, cara. Eu contei o Deltan recentemente, acho que tem um mês atrás no máximo, né? Ele já tinha sido cassado. Ele tá sereno, cara. Eu te perguntei, eu vi a foto que você fez com ele no café. Não lembro quem. Alguém me mandou uma foto, vocês num café assim de costas, ele, quem tá tomando café, assim, não sei o quê. Ou eu vi em algum lugar. Eu te perguntei, eu falei, cara, como é que tá a cabeça dele? Cara, impressionante, cara, impressionante. Eu fui tomar um café com ele, né? Ele foi lá no escritório, conheceu o escritório, a gente ficou conversando por mais de 2 horas, né? E depois ele foi almoçar, eu fui com ele. Almoçar tarde, né? Ele foi. E aí eu queria, na verdade, poder dar um abraço nele e falar que tô do lado dele. Mas, na verdade, foi o inverso, cara. Ele ficou me consolando nas minhas angústias existenciais. Sério.